pessoal, eu sou o Fritz, sejam bem-vindos novamente ao canal Trilheiros Online. Canal criado para a gente falar sobre viagem de moto, tanto pelo Brasil quanto para outros países. O tema que eu trago hoje para vocês é sobre viajar de moto na altitude, ou seja, a gente cruzar estradas, rodovias, trilhas, montanhas aí onde ficam as estradas situadas a mais de 3, 4, 5 mil metros de altitude com relação ao nível do mar. Esse é um tema muito importante para a gente estar abordando antes de fazer uma viagem onde você vai cruzar aí as cordilheiras. E por quê? Porque dependendo da pessoa, as reações à altitude são bem graves às vezes. E é preciso que você tenha alguns cuidados para evitar qualquer problema. Mas de antemão já vou deixar vocês bastante tranquilos. A menos que você tenha uma situação muito adversa, você com certeza poderá fazer a sua viagem tranquilamente, desde que você siga algumas dicas e tome alguns cuidados aí que eu vou tentar passar aqui nesse vídeo. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, é bom esclarecer o seguinte: eu não sou médico, nem profissional da área de saúde, nem formado tecnicamente nesse assunto. O que eu vou passar aqui para vocês não tem o intuito de ensinar nada, ok, pessoal? É apenas compartilhar experiências naquilo que eu vivi aí nas mais das minhas 10, 11 viagens internacionais, onde a gente sempre estava passando aí as cordilheiras. Então eu trago para vocês um pouco da minha experiência, troco essa experiência com vocês e aí cada um aí sim vai buscar mais informações, colocar na balança, colocar no planejamento para poder seguir com o planejamento da viagem. Bacana, pessoal? É importante esclarecer isso com vocês. Bom, então falando sobre a altitude. Primeiro, esse ponto era um ponto que me preocupava muito quando eu comecei a planejar a minha primeira viagem internacional, onde eu iria para o Atacama e, consequentemente, teria que cruzar as cordilheiras, os Andes. E me preocupava por quê? Porque cada colega que chegava de uma viagem dessa contava uma história diferente. Um falava que tinha passado muito mal e aí eu ficava muito preocupado, pensando e com medo de chegar lá nas cordilheiras e ter que abortar a viagem e voltar para trás. Em compensação, outros chegavam e falavam que não tinham sentido absolutamente nada. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas como é que é esse negócio, Um sente uma coisa, outro sente outra. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar mais sobre o assunto. Na época não se tinha muita informação, acesso à internet, mas eu comecei a pesquisar sobre aquele assunto, ler sobre aquilo, ouvir algumas matérias sobre aquilo e fui me inteirando e buscando soluções, buscando alternativas para mim vencer essa barreira e perder o medo e seguir viagem. E graças a Deus eu consegui e é isso que eu tento aqui passar para vocês até nesse vídeo. Caso alguém tenha visto algum comentário, alguma coisa ruim de algum colega que tenha vindo da altitude e falado que é uma situação complicada, difícil, Pode ser que para você não seja, mas também pode acontecer o contrário. Pode ser que alguém chegue lá do exterior e te fale que não tenha acontecido absolutamente nada com ele, não sentiu nada e contigo você tenha todas as reações aí comuns na altitude. Por isso, pessoal, a primeira dica que eu vou passar para vocês é procurem um médico. Por que um médico? Assim como a gente faz a revisão das nossas motocicletas, para poder viajar, para ir tudo bem, tudo tranquilo, não ter nenhum tipo de problema, é importante que nós também façamos uma revisão conosco, ou seja, faça um check-up com o seu médico de confiança, faça aí um bom check-up do coração, do pulmão, do organismo como um todo, para ver se você está 100% ou está apto a fazer uma viagem na altitude. Explique para ele que você vai cruzar as cordilheiras passando a 3, 4 e até, quem sabe, em alguns lugares, 5 mil metros de altitude. E ele vai dizer se as condições do seu exame requerem algum cuidado extra. Eu, por exemplo, faço uso de controle de pressão, faço uso de remédio para controle de pressão alta todos os dias, faço isso há anos. E nunca tive nenhum tipo de problema ou impeditivo de fazer uma viagem como essa. Mas algumas vezes eu precisei tomar algumas precauções extras. Eu estava com um peso muito elevado, a minha pressão estava um pouco alta, um pouco alterada, e aí eu precisei mudar a medicação ou adicionar outro tipo de medicamento recomendado e prescrito por um médico aqui no Brasil, tá? Então, feito isso, eu pude viajar sem nenhum tipo de problema. Então, assim, pessoal, podem ficar realmente bastante tranquilo, a menos que você tenha um problema muito sério, que talvez você nem saiba, aí sim não seria conveniente viajar. Mas se não, de boa, basta realmente tomar alguns cuidados aí que você vai viajar de boa, Vai sentir um cansaço, mas vai viajar de boa, Mas falando em cansaço, afinal de contas, quais são os sintomas, que podem acontecer numa viagem de moto quando você vai encarar a altitude?
Bom, a primeira coisa é o cansaço físico, né? A gente sente um cansaço físico enorme, muito grande. Falta oxigênio. Você respira e parece que está cansado, tá aquela respiração ofegante, né? É algo estranho, mas que passa com o passar dos dias, né? E aí é que a gente dá valor a jogador de futebol quando vai jogar lá fora e joga na altitude e você vê o quanto muda a performance do jogador. Por quê? Porque realmente o comportamento é diferente, né? O organismo reage de forma diferente. Bom, a outra reação que pode acontecer são dores de cabeça. As dores de cabeça, às vezes, elas podem ser até bem intensas e fortes. Outras vezes fracas e outras vezes nem acontece, né? A outra situação que pode acontecer são náuseas, né? Às vezes você fica com muito enjoo de estômago. Isso está associado não só à altitude, como também à alimentação. Na altitude não se deve comer comidas pesadas, gordurosas, né? Porque isso pode provocar aí uma reação mais forte ainda com relação à altitude. Mas essas todas são reações tranquilas que dá para você contornar ou com medicamento para uma dor de cabeça, por isso que é bom levar, ou uma dor nas costas ou no corpo, pode acontecer sim dores nas costas ou no corpo. E a respiração mais ofegante, o cansaço também pode ser contornado com momentos de descanso aí durante o período que você estiver subindo as cordilheiras, né, ou em outro local que seja altitude elevada. Mas existe uma reação que é a mais perigosa de todas e é por isso que eu chamo a atenção de todos aqui que nunca viveram essa experiência de pilotar de moto na altitude para que deem uma parada e reflitam sobre isso. Mas assim, não é para desistir da viagem, pessoal, é só para que vocês se planejem com relação a isso, né? Uma reação que pode acontecer é uma possível tontura, né? Você tem uma vertigem relacionada aí a uma sensação de falta de ar, dependendo do nível de altitude que você estiver, né? Geralmente isso acontece acima de 4.000, 4.500 metros, é que pode acontecer uma situação como essa normalmente, mas isso varia de pessoa para pessoa. E aí, se acontecer isso, você está em cima da moto, o que você deve fazer? Parar imediatamente, né, gente? Não é um negócio que você vai ficar aí brincando de ser corajoso e querer seguir viagem dessa forma. Então, o que aconteceu? Sentiu uma vertigem, uma tontura? Para a moto, puxa o descanso, desce, senta no chão, deita, dá uma relaxada. Se tiver com alguém na garupa ou com demais companheiros viajando em outras motos, avisa essas pessoas que você está sentindo um cansaço, uma tontura. Geralmente, um momento de descanso aí vai proporcionar a você uma recuperação rápida e você vai depois seguir viagem, normalmente. Caso esse sintoma não desapareça e você continue com essa tontura, aí sim é bom você procurar um auxílio médico ou pedir para alguém, né, te levar na garupa, enfim, procurar uma ajuda para que você possa aí estar recebendo uma assistência médica. Existe isso? Existe. Quando eu planejo minhas viagens de moto aí para as cordilheiras, eu costumo catalogar todas as assistências médicas que existem pelo local, né? Hospitais, né? Alguns pontos de atendimento, policiais, porque é importante você ter isso no planejamento da sua viagem. Alcione, mas isso acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo. Dependendo da pessoa, a reação é mais forte ou pode até nem acontecer. Eu mesmo já tive viagens que eu viajei e aconteceram todos os sintomas possíveis, a minha esposa na garupa não aconteceu nada. Outras viagens foi ao contrário, ela sentiu todos os sintomas possíveis e eu não senti nada. Então isso depende muito de pessoa para pessoa e de cada situação ela muda. Cada vez que você vai, ela pode mudar. Não é porque você já viajou para altitude e você não teve reação nenhuma que não pode acontecer de você ter algum tipo de reação numa outra viagem. Isso é muito afetado pelo estado físico, tá? Quando você está com preparo físico bom em cima, com certeza você vai ter uma reação diferente, vai ser menos grave, as reações menos agudas, vamos dizer assim, as reações à altitude. Mas quando o preparo físico está meio debilitado, aí com certeza você vai sentir principalmente muito mais cansaço, né? Essa questão da tontura, da vertigem, pessoal, muita atenção. Infelizmente eu tenho um colega que sofreu um tipo de vertigem, né, uma tontura em cima da moto lá no deserto do Atacama, a 4.850 metros de altura, e ele caiu da moto, desmaiou, caiu da moto e precisou ter um atendimento médico. Hoje está tudo bem, graças a Deus, está pilotando normalmente, sem problema nenhum, mas acabou ficando alguns meses no Chile porque ele precisou fazer uma cirurgia e receber todo o tratamento lá, mas foi muito bem atendido e graças a Deus está tudo bem.
Mas enfim, vejam pessoal então que realmente não é brincadeira o assunto e merece ser colocado aí no planejamento da viagem. Bom, mas tem como a gente fazer algumas coisas para contornar isso? Sim, como eu disse, a questão do cansaço físico, o ideal é você se esforçar o menos possível. Então, quando você está fazendo uma viagem para altitude, o ideal mesmo era a gente fazer uma subida gradativa. Vou dar um exemplo. Esse ano eu fui para o Salar de Uyuni e fui aí pelo norte da Argentina e antes de entrar na Bolívia eu dormi numa cidade chamada Tilcara, no norte da Argentina, que fica a 2.700 metros. Uma cidade muito simpática, muito legal, inclusive recomendo aí para quem não conhece passar pelo menos um dia por lá. Aí eu dormi lá, 2.700 metros, e no outro dia daí encarei os 4.000 metros das cordilheiras na Bolívia. E o que aconteceu com essa pernoite a 2.700 metros? Eu já pude me climatizar com essa altitude, ou seja, meu organismo já começou a reagir e absorver mais oxigênio, levando mais oxigênio aí para o cérebro e para as outras partes do organismo. Então, essa parada ela é importante, mas eu sei, e muitas vezes aconteceu comigo, que nem sempre dá para a gente fazer essa parada, né? A gente acaba subindo todas aí as cordilheiras de uma única vez. Vou dar um exemplo quando a gente vai para o Atacama, né? Quando você sobe para o Atacama, vai subir as cordilheiras depois de Salta, você sai de uma altitude de 500 metros e chega a 4.000 metros aí em poucas horas, né? Então, isso é uma situação que você vai ter uma reação, logicamente, mais forte, porque você não teve um momento de subida gradativa, né? Qual que é a situação? Então, nesses casos, procure evitar todo esforço possível. Evite esse negócio de ficar sobe e desce da moto, porque acreditem, traz um cansaço danado, uma coisa tão simples para ser feita, né? Então segue viagem de forma a não se cansar muito, evite esforço físico. Aí quando você chegar numa cidade de altitude muito elevada, por exemplo, Cusco, no Peru, quando a gente vai para Machu Picchu, a gente acaba ficando lá em Cusco alguns dias. Chegou lá no primeiro dia, deita na cama, relaxa, procura descansar, dormir. Não faça nenhum tipo de caminhada, passeio nesse dia, porque você pode às vezes não ter nenhuma reação na hora, mas no dia seguinte você pode ter uma dor de cabeça danada, né? Um mal-estar danado, a gente vê isso acontecendo com alguns colegas. Então descansa, deita, beba muita água, mas é água, pessoal, não é bebida alcoólica. A bebida alcoólica na altitude ela é muito potencializada. Então, se você tomar uma bebida alcoólica, com certeza pode te trazer alguns problemas mais graves, como por exemplo a tontura, a vertigem, enjoos de estômago, né? Então, evite bebida alcoólica nos primeiros dias. Depois, conforme o seu corpo vai se acostumando, você pode fazer uso sim, sem problema nenhum, né? Comida gordurosa, como eu disse lá no começo, evite comida gordurosa, comidas muito fortes, muita quantidade de alimento. Por quê? Porque o estômago vai ficar mais pesado, vai ficar a digestão mais difícil, você novamente pode ter náuseas, enjoo do estômago, né? E reações mais adversas aí com relação à altitude. Então, chegou na altitude, tranquilidade, paz, calma, né? Muito descanso, muita água, respira calmamente, mesmo que você tenha uma sensação que está faltando ar, na verdade o que está acontecendo é que está vindo menos oxigênio. Então, respirar mais forte, mais ofegante não vai resolver. Continua respirando pausadamente, sem fazer esforço físico, que aos poucos o seu organismo vai se acostumando. Se você fizer isso no primeiro dia, tranquilamente no segundo, no terceiro, você está de boa, fazendo já caminhadas, podendo beber alguma bebida alcoólica, né? Comer algum alimento um pouco mais forte, vamos dizer assim, sem problema nenhum, tá? Mas como eu disse, isso são reações que podem acontecer de formas diferentes, de intensidade diferente, de pessoas para pessoas. Por isso, pessoal, passo aqui uma outra dica. Vai viajar em grupos, com garupa ou em grupos para altitudes elevadas, não é só a sua reação, mas respeite a reação das outras pessoas. De repente você vai encontrar pessoas que não estão sentindo nada enquanto você está sentindo tudo. Ou ao contrário, você está super bem contigo, mas tem pessoas que estão passando muito mal. E aí você precisa respeitar essas pessoas, dar o atendimento para elas. Inclusive recomendo aqui que mesmo que você não esteja sentindo nada, procure conversar com as pessoas ao longo da viagem sobre isso, perguntando para elas se está tudo bem, se está tudo jóia, se não está tendo nenhum tipo de problema. Por quê? Porque tem algumas pessoas que elas têm vergonha, têm medo, elas não querem falar que estão passando mal para poder atrapalhar a viagem dos outros, né? E não se deve fazer isso. Então, você como líder do grupo, de repente, né,
passe a perguntar para essas pessoas se está tudo bem, se está tudo jóia, se está precisando de uma ajuda, se está tendo alguma reação diferente, para apoiá-las também. Então fica essa dica aí, acredite, isso é muito importante em viagem de moto em grupo, né? Mas Fritz, alguém me disse que existe a opção de você tomar um medicamento ou fazer uso da folha de coca através de um chá ou mascando ela, que isso ameniza os efeitos da altitude. Isso é verdade? Olha pessoal, eu não sei dizer para vocês. Por quê? Porque eu nunca fiz uso de nenhuma dessas substâncias, então eu não sei dizer para vocês se isso faz efeito ou não. Pensando pela questão do uso da folha de coca, seja através do chá ou mascando ela, a gente realmente percebe que as pessoas lá nos Andes usam com frequência esse tipo de alternativa. Mas convenhamos, eles usam há anos, alguns a vida inteira, e talvez aí dessa forma realmente faça efeito. Agora, não acredito que você passando a usar o produto no mesmo dia que você vai enfrentar a altitude, ele venha fazer o efeito. Mas como eu disse, não sou especialista no assunto, então não posso dar opiniões para vocês, porque realmente nunca utilizei nenhum deles, então não sei se isso resolve ou não resolve mesmo. Agora, é só sobre isso que tem a situação de cuidados que a gente precisa ter quando a gente viaja para a altitude? Não, pessoal, tem outros pontos que são importantes você colocar aí no seu planejamento para que a sua viagem seja um sucesso, né? E quais são? Bom, o outro ponto muito importante é a questão da temperatura. Não que a gente não encontre calor na altitude, já peguei até quase 40 graus na altitude, mas é mais comum e com certeza você vai pegar frio em altitudes elevadas, principalmente no começo da manhã e no final do dia. Ao anoitecer, então, evite de todas as formas viajar na altitude. Acredite, não é fácil, gente. Eu já pilotei na altitude acima de 4.000 metros à noite por um descuido, né? Uma falta de planejamento, vamos dizer assim, e acabei chegando no destino muito tarde, foi em Cusco, inclusive. Isso foi muito complicado, gente, muito complicado. Evitem esse tipo de pilotagem noturna na altitude. Tanto pelo risco, né, de você ter alguma falta de ar, uma vertigem, alguma coisa assim, como também o próprio frio. Então, em lugares de temperatura muito elevada, pela manhã, muito cedo, não vale a pena você estar saindo de madrugadinha para ganhar a estrada. Por quê? Porque você pode encontrar gelo na pista e aí é um perigo, né? Pode derrubar a moto facilmente. Então, saia um pouco mais tarde, deixa o sol aparecer, dê sinal para os motoristas de caminhão, eles costumam avisar a gente se tem gelo na pista. Né? Peça dicas, indicações na saída da cidade, se alguém comentou que tem gelo na pista ou alguma coisa assim, e se precavindo com relação às roupas, né? Ou seja, não deixe para colocar roupa a hora que você estiver lá em cima já sentindo frio, porque poderá acontecer uma situação de hipotermia. Já tive colegas que tiveram problemas em viagem sérios com relação à hipotermia porque não se precaveram anteriormente. Então, já coloca a roupa. Vou dar um exemplo prático. Você está saindo lá de São Pedro do Atacama, voltando para o Brasil. Você vai sair de 2.000 metros e em poucos minutos você vai estar a 4.850. Cara, põe a roupa já lá embaixo, mesmo que esteja calor, tá? Mesmo que seja o mês de janeiro, fevereiro, março. Já peguei 9 negativos no Atacama nessa situação em pleno mês de março. Então, se você precisa já subir com a roupa, já com as forrações internas, com uma segunda pele, uma luva apropriada, uma bota apropriada, né? E uma dica, usem capa de chuva, mesmo que não esteja caindo uma seca. Sim, no meio do deserto Atacama usando capa de chuva. Por quê? Porque a capa de chuva ela faz duas coisas, além de impedir a água se chover, né? Óbvio. Ela evita que o seu calor do seu corpo saia para fora, ela retém esse calor internamente e ela impede que o vento gelado potencialize o frio. Então a capa de chuva é uma excelente ferramenta, vamos dizer assim, para a gente contornar a situação de um frio muito intenso. E aí, no caso da altitude, é normal a gente pegar frio intenso lá na altura, né? Então, pessoal, tá planejando a viagem, cuidado para não perder a hora e ficar de noite na altitude, né? Ou sair muito cedo e de repente encontrar até um gelo lá na pista. Então, tomem cuidado com relação a esse ponto, essa questão da altitude também, ok? Proteja as botas, as luvas. Eu vou deixar até aqui no vídeo para vocês um desenho, uma foto, pessoal, de um negócio muito legal que pouca gente conhece. No sul do Brasil, muitos entregadores de moto, motoboy, né, o pessoal que faz entregas de moto, utiliza essa luva, essa polaina que a gente coloca no guidão da moto. Isso é excelente para qualquer lugar muito frio, pessoal. O que acontece? Isso evita tanto vento
quanto chuva, né, umidade, e retém também o calor lá dentro. Se você tiver uma manopla aquecida na sua moto, então vai ficar uma delícia, porque fica um ambiente aquecido, né? Algumas pessoas têm um pé atrás com relação a isso, porque nunca usaram e tem medo de usar e de repente se atrapalhar na hora da pilotagem. Mas garanto para vocês que não tem problema nenhum. É só nos primeiros momentos, aí você acostuma, você pilota normalmente. Eu tive no Ushuaia, o Ushuaia não tem altitude, mas tem muito vento e muito frio. E no Ushuaia eu usei esse material, o percurso todo, e só para vocês terem ideia, lá no Ripio, para se tornar a pilotagem mais fácil, né, mais na mão da moto, eu utilizei luvas de trilha. Mesmo com o frio e com a garoa que caía, eu utilizando essa polaina, né, essa capa, essa proteção que tem nos punhos, não tive nenhum tipo de problema e não senti frio nas mãos, né, porque ligava o aquecedor de manopla e com essa proteção aí retinha o vento, o frio e a chuva que batia lá fora, que não são poucos, né. Então fica essa dica aí para vocês, é fácil de encontrar na internet. É só procurar aí como polainas aí de guidão, né, capas de guidão que você vai encontrar aí facilmente para comprar. E é super baratinho, tá? Muito legal. Amarrem bem no guidão, porque com o vento isso com certeza vai se desmanchando e soltando. Então amarrem bem para não ter nenhum tipo de problema, tá certo? E quando forem comprar, no caso de Big Trail, Max Trail, compre para o tamanho da moto de vocês. Não vão comprar o mesmo que é colocado numa moto pequena, porque com certeza não vai servir, não vai entrar aí no punho, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o segundo ponto, que é a questão do frio, que precisa tomar cuidado. O terceiro ponto, e muito importante, já vivi experiências aí com relação a isso, e alguns sustos, infelizmente, é com relação ao comportamento da moto. Sim, o comportamento da moto. O que acontece? As nossas motos são desenvolvidas e reguladas para rodar em uma determinada altitude. Quando elas começam a subir, começa a faltar oxigênio no ar, é óbvio que o comportamento dela não vai ser o mesmo. Por quê? Porque apesar da injeção eletrônica compensar um pouco disso, ela não entra todo o oxigênio no motor que entraria numa altitude normal. Então aí o que acontece? A moto perde potência. E tem como regular isso? Não, não tem. Na época que a gente viajava de moto carburada na altitude, até tinha como regular, mas eu nunca me atrevi a mexer nisso porque tinha medo de repente mexer e a regulagem não conseguia acertar o ponto normal depois quando saísse da altitude. Então o que acontece? No caso da injeção, ela já faz essa calibragem automática, mas mesmo assim a moto perde a potência. E aonde que está o risco dessa história? Na altitude, geralmente são lugares onde são regiões de serras, né? Nas cordilheiras. E aí as condições de estrada, apesar de serem boas na maioria das vezes, são estradas com poucos locais de ultrapassagem. Então são muitas curvas, não existe quase reta lá nas cordilheiras, né? Então o que você precisa fazer? Daí quando você vai fazer uma ultrapassagem, de repente você tem um espaço curto, né, de faixa tracejada para você poder fazer a ultrapassagem. Nessa hora, às vezes você está acostumado com a potência da sua moto, de repente você tem uma moto aí de 1.200 cilindrada, né? Acostumado a acelerar e a reagir na hora, e você vai acelerar lá em cima e ela não vai reagir da mesma forma, ela vai demorar mais para fazer essa ultrapassagem. E aí põe na cabeça que você também pode estar com garupa, com mala, o peso da moto também vai ser maior e a reação vai ser mais lenta ainda. Infelizmente, já vi alguns colegas passando sustos muito graves e, infelizmente, alguns pilotos brasileiros até já vieram a falecer em viagem no exterior porque se acidentaram nas cordilheiras, né? Porque não estavam atentos ou não tinham essa experiência de viajar nas cordilheiras e saber que a reação da moto é diferente. Então, pessoal, chegou nas cordilheiras, esquece a forma como você pilota aqui no Brasil. Não faça as besteiras que você faz aqui, tá? Não cometa atos aí que você faz às vezes de passar uma ultrapassagem mais forçada, que você pode ter problema. Não faça isso. Tira a mão do acelerador. Por quê? Primeiro, pessoal, é que a gente tem que curtir a viagem. A gente tem que saborear cada quilômetro de estrada, porque às vezes vai ser a única viagem internacional que eu vou fazer na minha vida. Espero que não, né? Espero que todos possam voltar várias vezes lá para fora, assim como eu tive tenho a oportunidade de voltar. Mas pode ser que muitas vezes você planejou essa viagem a vida toda, né? E vai ser a única que você vai fazer lá fora. Então por que não curte esse momento? Anda devagar, pilota devagar, curte o visual que é fantástico das cordilheiras, né? Por que chegar lá correndo para poder arriscar fazer uma curva mais fechada só para depois contar a vantagem para os amigos? Para com isso, né? Isso não existe.
aproveite a viagem. Então, vai pilotar nas cordilheiras, gente, tira a mão, toma cuidado, presta atenção no visual, toma cuidado com as ultrapassagens, porque a reação da sua moto vai com certeza ser diferente, tá certo? Bom, pessoal, esses são os 3 pontos importantes aí que eu gostaria de compartilhar a experiência com vocês. Como eu disse, longe de querer ensinar alguma coisa, muito pelo contrário, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo têm muito mais experiência que eu, e até já vou aqui pedir para vocês, pessoal, quem já viajou para o exterior, já viajou para a altitude, por favor, coloca aí nos comentários como é que foi a sua experiência, se você teve alguma reação estranha ou se foi tudo bem, né? Quem tiver curiosidade mais sobre o assunto também pergunta, né? Acho que é importante todo mundo dividir aí essas experiências, porque outros colegas que vão viajar podem ler no comentário, de repente alguma dica que eu esqueci, você pode estar colocando aí também e vai ajudar os colegas aí que futuramente vão estar pegando a estrada aí nas cordilheiras. Então, aí convido os colegas que estão assistindo o vídeo para contribuírem aí com os comentários também aí embaixo, tá? Fiquem à vontade de dar sugestões, opiniões e compartilhar também as experiências de vocês, assim como eu estou compartilhando as minhas, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Quem tiver interesse em ter acesso a esse material, esse vídeo que eu estou comentando com vocês, eu tenho ele por escrito também no meu site, anota o endereço aí, é www.trilheirosonline.com, só .com, tá? Não tem um .br, /altitude, www.trilheirosonline.com/altitude. Lá tem esse mesmo conteúdo que eu estou colocando aqui no vídeo, tem lá por escrito, caso alguém queira fazer uma consulta ou compartilhar com outros colegas, né? No demais, quero agradecer aí por todos os comentários que vocês têm feito nos vídeos que eu tenho postado, tanto aqueles que eu trago dicas, quanto aqueles que eu trago sobre viagens, né? Dicas de viagem aí. Eu tenho tenho conseguido, graças a Deus, até o momento, responder todos os comentários, né? Nem que seja agradecendo aí pelo comentário, eu tenho entrado e respondido todos. Aquilo que são dúvidas, perguntas, eu tento também responder, né? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, e pelo carinho que vocês têm deixando aí seus comentários aí nos vídeos, né? Obrigado por todos aqueles que se inscreveram também no site e no canal, né? Por estar acompanhando a gente aí, tá certo, pessoal? Então é isso, obrigado, um abraço a todos aí, ótima viagem, ótimas rutas a todos aí, e sigam tranquilos com relação a viagens em altitude, né? Como eu disse lá no começo, não vai ter nenhum tipo de problema desde que você tome aí precaução com algumas dicas aí que a gente passou e outras que você pode estar pesquisando, tá? Consulte seu médico, faça um check-up antes de uma viagem longa, é importante. Um abraço a todos aí, valeu pessoal, tchau!